Pessoal, eu vim aqui trazer uma reflexão aqui para vós, sabe? Isso é uma linha de raciocínio diante de uma questão estrutural, né? Que o Brasil vive desde a abolição da escravidão, que se Deus me permitir, eu vou aqui estar expondo, colocando alguns pontos com mais detalhes sobre essa questão social brasileira que não é compreendida pela maioria. Os que deveriam compreender não compreendem, os que deveriam fazer alguma coisa não fazem muitas das vezes, né? A gente tem uma questão difícil de lidar, que é social. Se você parar um pouco para observar, pare e pense. Olhe o índice de violência, de criminalidade, onde ele cresce, onde ele está instaurado. Sempre é no meio periférico. E quanto mais você for uma comunidade pobre, mais violência você vai encontrar. Não é isso? E nesse meio, esses jovens eles são vítimas, né? De um problema estrutural, como as famílias. Meu filho foi vítima, coitado, inocente, né? Um jovem disciplinado, de 21 anos de idade, com tudo para viver, né? Vítima, né, de um sistema que leva a uma sociedade, a um povo, a viver em guerra, né? Se você olhar, muitas das vezes, na maioria aí, é o pobre roubando o pobre, é o pobre matando o pobre, é o pobre perseguindo o pobre, é o pobre tendo seu direito negligenciado, usurpado, né? Você vai atrás de um poder, do poder público, muitas das vezes, de uma área para servir, seus direitos são negligenciados, né? Seu caso é feito pouco caso da sua situação. Como assim eu vi em algumas instituições, sabe? No DHPP, sabe? Vi pouco caso, vi situações lá desumanas, pessoas que eu considero desumanas, sabe, gente? E são pessoas desumanas, sabe? Uma delegada mesmo, a expressão, a fala, o olhar, como eu também vi uma investigadora desumana, são pessoas que não têm coração, sabe? E às vezes essas pessoas, se você perguntar para elas se elas têm Deus, elas dizem que têm. Às vezes são até uma pessoa religiosa, né? Religiosa, não cristã, né? Não praticante, não conhecedora do reino que está invertido hoje, ao longo dos anos inverteram o reino de Deus. E ele se tornou um reino terreno, né? Em outro ponto aí eu quero ver se Deus permite eu tocar nesse assunto com vocês. E, gente, um dado de 2014 nos diz que 70% dos que compõem o sistema carcerário do Brasil é constituído por analfabetos e pessoas que não concluíram o ensino fundamental. 70%. Né? Ah, porque eu sou pobre eu vou ter que roubar, porque eu sou pobre eu vou ter que... Não, não é bem assim. Dê graças a Deus que você não foi tragado, né? Se você hoje está numa condição melhor, dê graças a Deus, né? Por estar numa condição melhor, né? Mas tem um pouco de humanidade quando apontar o seu semelhante. Tem um pouco de humanidade quando você discriminar o outro, quando você deixar o seu coração ser tomado pelo ódio, né? Desejar o mal do outro, principalmente um dos maiores mal, a morte, que a vida é Deus. Deus estabeleceu ela que Deus a constituiu e a gente vê pessoas perversas, cruéis, desumanas, né? Podemos dizer até bestas feras, agir com tanta truculência, com tanta perversidade, assim como meu filho foi uma vítima desse mal, não seja mais uma, né? Pelo meio, né? Por uma formação errônea, diabólica do mundo atual, né? E, por exemplo, crime organizado no Brasil, ele surgiu no final da década de 80. Cadeia Carandiru, Barra América aqui, foram criados como cadeia provisória. Começaram a amontoar presos lá, né? E a desassistência do poder público, a falta, a negligência dos seus direitos básicos garantidos, o acompanhamento, o descaso, fez com que eles parassem, se organizassem e aí surge crime organizado. Né? Eles pararam, o que é que vamos fazer? O que é que estamos fazendo? Ninguém está nem aí para nós, estamos aqui se matando. Né? E aí eles se organizam. Foi algo formado, algo construído, né? Algo estrutural, lamentavelmente. E assim a pobreza no Brasil.
depois da abolição da escravidão, assim, né, essa violência instaurada, onde você vê o pobre contra o pobre roubando o pobre matando o pobre, né, e os que vêm da pobreza, muitos deles, de família humilde, exercem uma área pública, um cargo, negligenciam a causa do próprio necessitado que veio como ele veio, né, vem com a força, com a violência, né, quando ele é uma vítima, a sociedade é uma vítima de um sistema, né, cruel, perverso, e a gente precisa fazer uma reflexão, gente. Refletir um pouco, reflita um pouco, pare, pense, né? Se as religiões estão realmente propagando o reino de Deus, se a gente como cristãos estamos realmente, porque eu vejo tanto falar de pecado, né? E Deus vê o que está dentro de nós, né? Não é fácil, a luta é grande, sabe? As adversidades, né? Os conflitos internos de cada ser humano. Deus sabe o que você passa, o que você tem vivido. Mas que possamos ter a esperança, a fé de que Deus levantará, que Deus tem levantado homens de boas obras para poder trabalhar em prol da justiça social, em prol do bem comum, em prol da harmonia, né, social, em prol do coletivo, né, em prol dos oprimidos, necessitados e aflitos. Pare um pouco, faça uma reflexão, tá? E que Deus nos ajude.